Seja bem-vindo, você que a partir de agora acompanha o Condomínio Legal dentro do Notícia Amanhã, aqui na CBN Diário. Hoje a nossa proposta é discutir um ano das mudanças na lei do inquilinato. Mudou para melhor? Não mudou? Onde precisa avançar mais? As mudanças na lei do inquilinato, elas vieram com a promessa de ofertar mais imóveis no mercado, trazer mais segurança aos proprietários de imóveis e recuperar os imóveis das mãos dos inadimplentes. Será que isso aconteceu? Bom, para discutir este tema, nós estamos recebendo o presidente do Secov, na área de Florianópolis até Tubarão, Fernando Vilrich. Também está aqui conosco Leonardo Rafael de Souza, é advogado que atua na área do direito imobiliário. Eu começo com o Fernando, presidente do Secov. Fernando, na sua avaliação, mudou alguma coisa? O que mudou? Bom dia. Bom dia, Renato. Um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez, né? Nós temos que entender o seguinte: a lei do inquilinato, ela está fazendo agora 1 ano de vigência, e 1 ano, na verdade, é um prazo bastante exíguo, ainda é pouco tempo para que tanto proprietários como inquilinos, como inclusive as imobiliárias, né, sintam segurança, conheçam a lei, né, e passem a aplicá-la, né, que veio com o intuito efetivamente de trazer uma oxigenação, né, à relação de inquilinos e proprietários, né, normalmente com relação à possibilidade de aluguel sem garantia, né, e de concessão de liminar de despejo, especificamente nesse caso, que nós vamos conversar um pouco aqui hoje também. Mas a gente entende que é pouco tempo ainda, vai demorar ainda mais alguns anos para que as pessoas e as imobiliárias amadureçam isso, conheçam mais a legislação e comecem a aplicá-la com tranquilidade. Pois é, a lei do inquilinato, ela veio com essa promessa de ampliar a oferta de imóveis, de aluguéis, de trazer mais segurança aos proprietários de imóveis e de recuperar o imóvel daquele que é inadimplente. Isso aconteceu, doutor Leonardo Rafael de Souza? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Grande colega e atuante também. Na verdade, apenas até isso é uma confusão às vezes que se faz, né? Não é a nova lei do inquilinato, é a lei que trouxe algumas alterações à lei de 1991, né? Que são, na verdade, Renato, nada mais do que, na sua grande maioria, aplicações na lei de entendimentos também jurisprudenciais, ou seja, de decisões dos nossos tribunais, né? Ao longo desses praticamente 20 anos da lei do inquilinato na sua essência, né, que é a Lei 8245 de 91. Na prática, né, a nova lei, essas alterações trazidas, né, ela ainda não surtiu muito efeito no Poder Judiciário. Por quê? Porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele tem uma certa morosidade, seja sua burocratização e tudo. Então, agora que a gente começa a ter algumas decisões para ver até que ponto isso entre em prática, né, a nova lei e as alterações trazidas. Até agora, o texto legal ainda não foi integralmente, vamos dizer assim, interpretado pelos nossos tribunais. É engraçado isso, né? Quer dizer, as mudanças na lei do inquilinato, assim a gente pode definir, elas levam 1 ano no mínimo para provocar uma interpretação, uma mudança de interpretação por parte do judiciário. Bom, mas vamos lá. Aquilo que houve de avanço, vamos por partes aqui. Aumentou a oferta de aluguéis? Essa era uma das bandeiras, né, daqueles que defendiam as alterações na lei do inquilinato. Houve uma oferta de aluguéis, de imóveis à disposição no mercado? Renato, acredito que a gente não pode afirmar ainda com números específicos de que na prática a lei já tenha trazido aumento de oferta de imóveis. Mas a tendência é sim que isso aconteça na medida em que os proprietários se sintam mais seguros em investir em imóveis para aluguel, ou até mesmo aquele proprietário um tanto quanto já traumatizado, talvez por inadimplências anteriores, né, e despejos demorados, né, que preferia deixar o seu imóvel fechado do que arriscar um aluguel, né? Então a tendência é que, com as novas modalidades, né, de aluguel sem garantia, os proprietários se sintam mais à vontade, mais seguros, né, justamente pela possibilidade da concessão de liminar de despejo, se sintam mais seguros e passem a investir sim em imóveis para o aluguel. O que diz a mudança na lei, essa alteração na lei do inquilinato com relação àquele que é inquilino inadimplente? E como é que funciona o processo de despejo?
Assim, Renato, é importante deixar muito claro isso, né? Existe uma divisão, né, na lei do inquilinato que diz respeito ao quê? A inadimplência, no caso de ausência de garantia, ou seja, aquela garantia ao contrato de uma outra pessoa, a fiança, né? Ou uma garantia real, as garantias que são elencadas no Código Civil, né? A ausência desses casos, se presume, né, que o locador ele perde um pouco da sua segurança ao alugar. Então a lei ela busca exatamente para esses casos, né, onde não há garantias no contrato, de promover... Onde não tem fiador? Onde não tem fiador, sim, tá? Ele busca exatamente o quê? Garantir a essa pessoa que alugou sem uma garantia contratual, né? A fiança é a mais comum, mas sem uma garantia contratual, de obter uma liminar, né? Onde o juiz ele é obrigado a obter essa liminar. Agora, existe uma grande diferença e que até mesmo os advogados às vezes se confundem. Existe o fato de você entrar com o simples despejo pelo descumprimento contratual e você entrar com a cobrança dos aluguéis. Isso é muito importante, né? Então, nesses casos específicos onde não há a garantia do fiador ou de uma outra garantia prevista em lei, né, você pode conseguir, segundo a lei, em 15 dias, uma liminar, um mandado desalijatório para tirar essa pessoa do imóvel. Na prática, isso ainda não aconteceu. Tá, mas depois de quanto tempo de inadimplência? Não, ele pode ser uma parcela única. Pode ser uma parcela. Pode ser uma parcela. Mas nós temos algum caso na justiça brasileira de alguém que foi colocado para fora do imóvel porque atrasou uma parcela, aquele que não tem fiador? Eu não conheço. Assim, é que na verdade, assim, a gente tem que pensar que um contrato, né, e locação não é diferente disso, ela é a consequência de uma relação bilateral. Ou seja, a primeira inadimplência, você muitas vezes negocia, releva, né? Espera mais 30 senso, dias, né? Exatamente. Então você vai segurando, é difícil. Na verdade, a lei ela não estipula uma, duas ou três parcelas, ou três pagamentos de aluguéis. Né? O que ela diz é o que é? É o descumprimento contratual. Claro. E isso é uma outra confusão. Porque uma ação de despejo ou um mandado desalijatório, ele não é só porque a pessoa não pagou. Qualquer outro descumprimento contratual, como um acessório, se for um IPTU, o não pagamento da luz, que ficou acordado, isso pode causar ação de despejo, não necessariamente apenas a inadimplência. Né? Então, esse é um fato importante também. Muito bem, este é o Condomínio Legal aqui na CBN Diário, dentro do Notícia da Manhã, na manhã deste sábado, que está recebendo o Dr. Leonardo Rafael de Souza, que é advogado na área do direito imobiliário, e também está aqui conosco o presidente do Secov, de Florianópolis a Tubarão, Fernando Wilrich. Nós vamos agora para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Condomínio Legal. Este é o Condomínio Legal, na manhã deste sábado, dentro do Notícia na Manhã, que está recebendo Fernando Wilrich, que é presidente do Secov, Florianópolis e Tubarão, aqui de Florianópolis até Tubarão, e também um advogado que atua na área do direito imobiliário, Leonardo Rafael de Souza, para uma discussão a respeito do período de 1 ano das mudanças da lei do inquilinato. O que mudou, o que precisa mudar e onde houve avanço, onde não houve avanço. Bom, o que diz a alteração na lei do inquilinato no que diz respeito à figura do fiador? Existe a figura do fiador com as alterações na lei? A figura do fiador continua, sim, existindo, sem problema nenhum. Tanto a do fiador como outras garantias locatícias, né? Como a própria caução, né? E seguro. Lembrando também que, como o doutor Leonardo estava falando, no caso de não haver nenhuma dessas garantias, né, o aluguel ele não deve ser pago com o mês vencido, deve ser pago no início do mês, essa também é uma grande diferença, né, até para que dê mais prazo, no caso de uma inadimplência, do proprietário ou da imobiliária buscar o inquilino para fins de tentar um acordo. Lembrando que nenhum proprietário, nenhuma imobiliária, havendo 1 mês de inadimplência, vai sair protocolando ação de despejo, vai tentar de todas as maneiras uma composição extrajudicial, não tenha nenhuma dúvida, né? Então a figura do fiador sim continua existindo, mas hoje existe a possibilidade do inquilino conseguir alugar um imóvel não prestando nenhum tipo de garantia. Né? Não prestando nenhum tipo de garantia. E isso a gente entende que quando começar a ser aplicado com mais ênfase, porque até hoje, efetivamente, proprietárias imobiliárias, muitas delas ainda não se sentiram seguras para fazer esse tipo de aluguel, sem garantia nenhuma, mas no futuro próximo isso vai ser praxe,
né? E os imobiliários, os inquilinos vão conseguir alugar imóveis com muito menos burocracia, porque vão conseguir alugar sem ter que correr atrás daquele famoso fiador que tem que ter 2 imóveis na comarca, né? E é realmente difícil encontrar uma pessoa, né, que seja seu conhecido, seja seu cúmplice a ponto de lhe dar essa garantia, né? Então, a possibilidade de você alugar sem garantia nenhuma, sem fiador, ela é muito interessante para o inquilino. Só para entender o seguinte, quando existe a figura do fiador? A gente está falando anteriormente o seguinte, bom, quando não existe a figura do fiador, aí o cidadão ele vai lá, entra com um pedido de tutela antecipada, de liminar, e aí consegue, em tese, o imóvel de volta, né? O proprietário que teve um problema de inadimplência com o inquilino. Bom, mas com a figura do fiador, aí vai lá e pega o dinheiro do fiador, é isso? Aí não muda nada, ou muda? Na verdade, o procedimento, aí ele vai manter o rito normal da ação de despejo. Sim. Tá? E nesse caso é muito interessante também que isso seja dito, né, Renato, até para esclarecer. Aí, senão daqui a pouco fica aquela história de que, não pagou, pode entrar com mandado. O que a lei determina? Né? A lei diz o quê? No caso de inadimplência dos contratos onde não existir garantia, certo? Você pode pedir a liminar, desde que você dê como caução ao juiz, pague em juízo 3 aluguéis. Ou seja, isso também muda, porque se você tem um aluguel de R$1.000, para você pedir liminarmente o despejo daquela pessoa, você tem que pagar 3.000 ao juiz, ou depositar aquilo, ao final do processo vai voltar, né, ou não, mas dependendo do sucesso da demanda, do resultado da ação, mas você tem que pagar essa caução. O proprietário. Qual é a razão disso, hein? Exatamente dar segurança à decisão do juiz. Segurança para quem? Eu não entendi qual é o sentido disso aí. Para que né, a parte proprietária, né, não peça o despejo de forma incoerente, de forma arbitrária, imprudente, exato, né? perfeito. Então se exige que o proprietário realmente tenha muita razão ao pedir ao juiz que dê uma liminar, e por isso que se exige, a lei exige uma caução, um depósito na conta judicial da importância referente a 3 meses de aluguel. Então, se é um aluguel caro, um aluguel, por exemplo, de R$5.000, como de uma grande loja comercial, né, uma loja comercial, tem um aluguel facilmente aí de R$5.000, R$10.000. Claro. E aí você estimula a negociação entre as partes, né? E outra coisa que é importante também, e por que esse fundamento ocorre, Renato? Porque a lei fala que essa liminar ela se dá sem justificativa prévia, ou seja, sem uma audiência, sem nada. Ou seja, sem ouvir a parte contrária. Então, quando você alega que você não recebeu, como é que você vai provar que não recebeu? A prova negativa que a gente fala, no direito não vai caber. Então, quando você fala, olha, eu não recebi, um exemplo aqui do Fernando, o aluguel, né? Eu vou simplesmente chegar ao juiz com a alegação de que não recebi. E o juiz vai me dar, vendo os requisitos, ele vai me dar essa liminar. E, de repente, eu posso estar cometendo uma grande injustiça, como o doutor Fernando falou, ao tirar esse inquilino. Então, o objetivo da caução é exatamente esse, evitar, né, que o juiz dê uma decisão que cause prejuízo injustificado à parte. Um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na sequência do Condomínio Legal. As mudanças na lei do inquilinato, elas trazem igualdade de condição tanto para proprietários e inquilinos, ou ela deixa mais forte o proprietário em detrimento do inquilino, ou vice-versa? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Condomínio Legal. Este é o Condomínio Legal, aqui na CBN Diário, dentro do Notícia na Manhã, neste sábado, 1 ano das mudanças da lei do inquilinato. Esse é o nosso assunto hoje. Hoje o programa recebe Fernando Vilrich, que é o presidente do Secov, que vai de Florianópolis a Tubarão, e aqui conosco também o advogado que milita na área do direito imobiliário, o Leonardo Rafael de Souza. Leonardo, as mudanças na lei do inquilinato, elas colocam em pé de igualdade proprietário e inquilino? Olha, primeiro que a gente tem que entender que muitas vezes a lei ela não é feita para tratar iguais de forma igual. O objetivo principal de uma lei como essa é fomentar a habitação. Esse é o principal ponto, né? Que é uma política prevista na Constituição Federal. Então, esse é o fundamento básico. Então, por óbvio que a lei do inquilinato ela tem alguns mecanismos que protegem mais o locatário, ou seja, quem está alugando esse imóvel, né? Porém, se percebeu, ao mesmo tempo, que essa proteção demais ao locatário fazia, como o doutor Fernando falou, fazia exatamente uma redução na oferta desses imóveis.
Então, essa lei busca exatamente, a gente percebe claramente isso, equilibrar um pouco mais isso, né? Trazendo algumas possibilidades, alguns mecanismos ao locador. Mas também, de certa forma, né, protege ainda o locatário, principalmente quando a gente trata, né, doutor Fernando, de imóveis residenciais, né, que daí você tem que muito mais proteger a moradia, né, ou seja, essa é a finalidade principal. Então existe essa pequena desigualdade, mas essa lei, a lei 12.112 de 2009, né, que entrou em vigência em 2010, em janeiro, ela busca exatamente dar uma equilibrada maior nesse aspecto. Lembrando, né, só complementando, que no Brasil nós temos um déficit habitacional gigantesco, né, que é meta do governo federal mitigar, né, de várias formas esse déficit habitacional. E você não resolve isso só com incentivo a financiamento imobiliário para aquisição da casa própria, tipo Minha Casa Minha Vida. Você também ajuda a resolver o déficit habitacional com incentivos à locação. Você também resolve déficit habitacional com o aluguel residencial. Sem dúvida. É possível, em meio ao contrato em vigor, claro, a mudança da figura do fiador? Perfeitamente. A lei prevê isso, né? O artigo 12, por exemplo, da lei, ele fala que, no caso, vamos supor, você vai alugar esse imóvel, é um casal. Então, no caso desse casal se separar, ou divórcio, ou falecer um dos dois, né? Desde que isso deve ser comunicado ao fiador, ele pode, por exemplo, se exonerar disso. Não, olha, quem ficou no imóvel é a esposa, eu tenho mais afinidade com o ex-marido, então eu posso me desvencilhar dessa obrigação. Por quê? Se presume do pressuposto de que aquela situação inicial que levou à confiança do fiador, né, em dar fiança àquele contrato, se rompeu. Então é possível sim você perder uma garantia no meio do contrato. Tem que formalizar isso ou só avisar a quem? Não, isso é importante. Você tem que comunicar esses fatos ao locador e ao fiador, né? Sim. E ele pode, automaticamente, o fiador, verificando essa alteração na situação da parte que estava contratando, ele pode dizer o seguinte: não, eu não tenho mais obrigação nenhuma, eu vou denunciar esse contrato, não quero mais ser fiador da pessoa que ficou no imóvel, vamos dizer assim. Muito bem. Fernando Vilres, presidente do Secov, de Florianópolis a Tubarão. Leonardo Rafael de Souza, advogado na área de direito imobiliário. Muito obrigado pela atenção de vocês dois aqui conosco, nesta manhã de sábado, dentro do Condomínio Legal. Até uma próxima oportunidade. O Condomínio Legal volta na semana que vem. Tchau. Condomínio Legal.